Fazendeiro, viveu sozinho por 5 anos, até que uma tribo de Bigfoot chegou. As criaturas que levaram meu cachorro deixaram pegadas de 46 centímetros de comprimento e marcas de garras a 2,5 metros de altura nas árvores. Quando vieram atrás do meu cavalo e de mim naquela última noite, o ataque coordenado deles provou que essas montanhas abrigavam algo muito mais inteligente e perigoso do que qualquer coisa descrita nos manuais de vida selvagem. O que eu vivenciei durante meus 5 anos de isolamento nas Montanhas Olímpicas mudou tudo o que eu achava que sabia sobre o que existe por aí, nos nossos bosques mais profundos. Meu nome é Derek Thompson e, até pouco tempo atrás, eu vivia completamente sozinho em uma cabana remota a 40 quilômetros do vizinho mais próximo. O isolamento não foi por acaso. Era exatamente o que eu precisava depois de perder tudo que um dia definiu minha vida. Os papéis do divórcio chegaram numa terça-feira de manhã em março, entregues por um oficial de justiça que não queria olhar nos meus olhos. Elizabeth tinha levado tudo: a casa, metade do rancho e, o mais importante, nossa filha Katie. O acordo de custódia me dava direito a um fim de semana sim e outro não, o que parecia uma piada de mau gosto depois de 23 anos de casamento. Naquela noite, sentei na casa vazia, que logo pertenceria a outra pessoa, bebendo uma garrafa de uísque e olhando para paredes que guardavam décadas de memórias, agora destinadas a serem empacotadas e divididas como bens numa liquidação. Ao amanhecer, eu tinha tomado minha decisão. Não podia ficar ali e ver minha antiga vida ser desmantelada peça por peça. Eu precisava desaparecer, encontrar um lugar onde a dor não pudesse me seguir. A cabana veio do velho Bill Henderson, da loja de ração. O avô dele a construiu nas profundezas das Montanhas Olímpicas, lá pelos anos 1920, acessível apenas por uma velha estrada madeireira que havia sido engolida pela floresta décadas atrás. Bill disse que ela ainda estava de pé, sólida como no dia em que foi construída, com um estábulo para cavalos e um poço que nunca secava. Mais importante ainda, ficava a 65 quilômetros da cidade mais próxima, longe o suficiente para que o mundo finalmente me deixasse em paz. A transação levou 3 semanas para ser concluída. Vendi tudo o que não podia levar e carreguei minha caminhonete com o essencial: ferramentas, suprimentos médicos, comida enlatada suficiente para alimentar um pequeno exército, munição e livros. Meu cavalo Duke, um quarter horse de 15 anos, veio comigo junto com meu vira-lata Border Collie, Buck. Ambos os animais pareciam sentir a finalidade da nossa partida enquanto deixávamos a civilização para trás. Os últimos 65 quilômetros levaram quase 3 horas para serem percorridos. O que Bill generosamente chamou de estrada era, na verdade, apenas 2 trilhas de pneu separadas por mato alto, serpenteando por florestas densas que pareciam se fechar atrás de nós. Quando finalmente chegamos à clareira onde ficava a cabana, entendi por que o avô de Bill havia escolhido aquele lugar. A cabana era exatamente como anunciada. Uma estrutura sólida de troncos com um telhado de metal desgastado. O estábulo estava construído na encosta atrás dela, sua pesada estrutura de madeira ainda forte, apesar de décadas de abandono. Um pequeno riacho corria pela borda oeste da clareira, fornecendo água fresca e uma trilha sonora tranquila. Mas o que mais me impressionou foi o silêncio absoluto quando desliguei o motor da caminhonete. Sem trânsito, sem maquinário, sem sons humanos. Naquela primeira noite, deitado na cama estreita, ouvindo Buck ressonar perto da lareira e Duke se mexer em seu estábulo, senti algo que não experimentava há anos: paz. As primeiras semanas testaram todas as habilidades de sobrevivência que aprendi crescendo no rancho. O fogão a lenha da cabana exigia atenção constante.
Tive que aprender as peculiaridades da bomba manual que trazia a água do poço e descobrir por que a porta do estábulo não fechava direito. Mas cada pequena vitória parecia significativa de uma forma que assinar contratos e participar de reuniões de negócios nunca tiveram. Estabeleci rotinas que davam estrutura aos longos dias. As tarefas matutinas vinham primeiro: alimentar e dar água a Duke, verificar seus cascos e pelagem, limpar seu estábulo. Buck precisava de menos atenção, mas mais exercício. Então passávamos 1 hora toda manhã caminhando pelo perímetro da clareira. As tardes eram para manutenção e melhorias. A cabana tinha uma boa estrutura, mas décadas de abandono haviam cobrado seu preço. Substituí a calafetação que faltava entre os troncos. Consertei tábuas soltas do piso e instalei travas melhores nas janelas. As noites pertenciam aos livros e ao planejamento. Tinha trazido o equivalente a uma biblioteca de material: guias de sobrevivência, livros de identificação de vida selvagem, manuais médicos e romances para manter minha mente ocupada durante as longas noites de inverno que se aproximavam. À luz da lamparina, eu lia e fazia anotações em um diário que havia começado a manter, documentando tudo, desde padrões climáticos até comportamento animal. Minha primeira ida à cidade aconteceu 3 semanas depois da chegada, quando meu suprimento de café ameaçava acabar. Sally Duke para a longa jornada montanha abaixo, com Buck trotando ao nosso lado, enquanto navegávamos pela estrada madeireira coberta de vegetação. A cidade de Timber Creek era exatamente o que se esperaria de um lugar com 800 habitantes. Uma rua principal com o essencial, cercada por casas modestas e alguns prédios industriais leves. Na loja geral Murphy's, me abasteci de café, sal, açúcar e outros produtos básicos que não podia produzir. A funcionária, uma mulher de meia idade chamada Nancy, parecia curiosa sobre o estranho comprando suprimentos em grande quantidade, mas não perguntou mais nada além de me avisar para ter cuidado com os ursos saindo da hibernação. O verão chegou gradualmente, trazendo dias mais longos e o tipo de beleza que fazia o isolamento parecer um privilégio em vez de uma punição. Flores silvestres desabrochavam por toda a clareira. Pincel indiano, lupino e grama de urso criando um tapete de cor que mudava semanalmente. Construí uma pequena horta atrás da cabana, abrindo caminho entre as árvores para criar luz solar suficiente para os vegetais. O solo era rico com décadas de folhas decompostas e as sementes brotaram com entusiasmo. O isolamento, que inicialmente me parecia esmagador, tornou-se confortável, depois precioso. Passavam semanas sem ver outro ser humano e eu me pegava esquecendo conversas inteiras que antes considerava importantes. Aqui, o sucesso era medido em termos mais simples. Eu tinha lenha suficiente para o inverno. Duke estava saudável e feliz. Eu conseguia consertar a tábua solta na parede do estábulo antes que piorasse. Buck se adaptou à nossa nova vida, com o entusiasmo de um cachorro criado para trabalho, ao ar livre. Ele se autoproclamou guardião da clareira, patrulhando a linha das árvores toda manhã e tarde, com séria concentração. Duke demorou mais para se adaptar, acostumado à companhia de outros cavalos e ao trabalho regular do rancho. Mas, gradualmente, se instalou em nossa rotina tranquila, parecendo encontrar satisfação nos ritmos pacíficos de nossa vida isolada. Minhas idas mensais à cidade se tornaram eventos sociais de algum tipo. Nancy, na loja geral, sempre tinha novidades para compartilhar e comecei a esperar por essas conversas. Breves janelas para o mundo que eu havia deixado para trás, sem a dor de uma participação real. O inverno chegou cedo naquele primeiro ano, com neve caindo em outubro e permanecendo até março. O isolamento tornou-se total. A estrada madeireira desapareceu sob vários metros de neve, tornando impossíveis as viagens à cidade.
Me preparei cuidadosamente, estocando lenha e comida, mas nada te prepara completamente para o silêncio absoluto de um inverno de montanha. O frio era brutal, mas administrável com a preparação adequada. Eu havia isolado as paredes da cabana com cobertores velhos e jornais, criando um interior aconchegante que permanecia confortável enquanto eu mantivesse o fogo aceso. Buck adorava a neve, pulando nas nevascas como um filhote apesar de ter quase 8 anos. Os meses de solidão forçada me deram tempo para pensar. Realmente pensar pela primeira vez em anos. O retorno da primavera pareceu uma ressurreição. À medida que a neve derretia e as primeiras flores silvestres apareciam, percebi que não apenas havia sobrevivido meu primeiro inverno, mas de alguma forma prosperado. O padrão se repetiu com variações pelos próximos 4 anos. Cada estação trazia seus próprios desafios e recompensas. Aprendi a ler as sutilezas do clima de montanha, a antecipar quando as tempestades chegariam e quando passariam. Tornei-me competente em maneiras que nunca imaginei. Eu conseguia derrubar árvores com precisão, curtir peles, consertar quase tudo que quebrasse. A rotina se tornou meditação. Cada tarefa tinha seu propósito, cada dia seu ritmo. Acordava com o sol, trabalhava com as mãos, deitava quando escurecia. A simplicidade era libertadora de formas que minha antiga vida, com sua cacofonia constante de distrações, nunca foi. Mas por volta do início do 5º ano, coisas estranhas começaram a acontecer. No começo, eram detalhes tão pequenos que eu facilmente os descartava. Ferramentas que eu lembrava de ter deixado em um lugar apareciam em outro. A lenha que eu havia empilhado cuidadosamente era encontrada revirada, como se alguém tivesse fuçado nela. Buck começou a se comportar de maneira diferente durante nossas caminhadas matinais, parando para cheirar o ar, com as orelhas para frente e os músculos tensos, como se estivesse detectando algo que eu não conseguia perceber. O que finalmente me forçou a prestar atenção séria foram as pegadas que encontrei numa manhã de abril. Havia nevado levemente durante a noite, deixando uma fina camada de neve fresca no chão. Quando saí para buscar água, vi impressões que me fizeram parar abruptamente. Não eram pegadas de urso, embora fossem quase tão grandes. Não eram pegadas de alce ou de qualquer outro animal de caça que eu pudesse identificar. Eram diferentes, vagamente humanas em forma, mas muito maiores, talvez 46 centímetros de comprimento e proporcionalmente largas. A profundidade das impressões sugeria um peso tremendo, muito mais do que qualquer humano poderia causar. Os dedos eram claramente visíveis, 5 deles, mas mais longos e mais separados do que os dedos humanos. E havia garras, impressões distintas de pontas no final de cada dedo. As pegadas formavam um rastro que ia da linha das árvores até um ponto a cerca de 6 metros da cabana, depois de volta para a floresta. O que quer que as tivesse feito esteve parado perto da minha casa enquanto eu dormia. Passei aquela manhã seguindo o rastro o máximo que pude. As pegadas levavam para dentro da floresta, movendo-se com um comprimento de passada que sugeria grande altura e pernas longas. Às vezes, os passos eram espaçados normalmente, como se a criatura estivesse andando. Outras vezes, estavam bem separados, como se estivesse correndo ou saltando. Eventualmente perdi o rastro, onde o solo se tornava rochoso demais para manter impressões. Naquela noite, sentei na cabana com meu rifle ao alcance, ouvindo cada estalo e sussurro da floresta lá fora. Buck estava inquieto, andando de janela em janela e grunhindo ocasionalmente para sons que eu não conseguia ouvir. Luke também estava nervoso em seu estábulo, batendo e bufando de maneiras que sugeriam ansiedade em vez de seu comportamento noturno normal. O amanhecer chegou sem incidentes, mas a paz que eu desfrutava há 5 anos havia sido quebrada. Algo estava lá fora,
algo grande e audacioso o suficiente para se aproximar da minha casa enquanto eu dormia. Nas semanas seguintes, os incidentes se intensificaram. Mais pegadas apareceram, às vezes vários rastros diferentes, sugerindo que múltiplas criaturas estavam visitando a clareira. Encontrei árvores com marcas de garras entalhadas na casca, algumas a 2,5 metros ou mais do chão. As marcas eram frescas, a seiva ainda escorrendo onde as garras haviam penetrado profundamente na madeira. Numa manhã, descobri que toda a minha pilha de lenha, cuidadosamente empilhada, havia sido virada. Não simplesmente derrubada, mas espalhada por 9 metros da clareira com uma força que teria exigido tremenda energia. Alguns dos troncos mais pesados, pesando mais de 45 quilos cada, haviam sido arremessados vários metros. Comecei a documentar tudo, tirando fotos, fazendo moldes de gesso das pegadas, medindo as marcas de garras. O cientista em mim, que permaneceu inativo por anos, despertou. Fascinado pelo mistério, mesmo que o resto de mim estivesse cada vez mais alarmado. Os sons começaram por volta do final de maio. No início, vinham apenas ocasionalmente, batidas em árvores, sons que eram rítmicos e deliberados demais para serem causados pelo vento ou por galhos caindo. Depois, começaram a vir vocalizações, gritos que ressoavam pela floresta à noite, diferentes de qualquer animal que eu conhecesse. Não eram os uivos de lobos ou os gritos de pumas. Esses sons eram mais profundos, mais ressonantes e carregavam uma qualidade que só posso descrever como deliberada. Como se o que quer que fosse estivesse fazendo aquilo, quisesse que eu os ouvisse. Numa noite de junho, o padrão mudou. Eu estava do lado de fora depois do anoitecer, fechando o estábulo para a noite, quando ouvi movimento na linha das árvores. Não o estalo normal de um animal pequeno, mas o som inconfundível de algo grande se movendo pela vegetação rasteira. Buck começou a latir freneticamente, seu pelo eriçado ao longo da espinha. Duke estava batendo no estábulo, seus olhos mostrando branco ao redor das bordes. Peguei minha lanterna e a apontei para as árvores. Os galhos inferiores estavam tremendo. Vislumbres de movimento podiam ser vistos, mas nada claro. O que quer que estivesse ali era grande, grande o suficiente para fazer a vegetação rasteira tremer violentamente enquanto se movia. Recuei lentamente em direção à cabana, mantendo a luz apontada para as árvores. Pouco antes de chegar à porta, eu o vi. Por apenas um segundo, uma figura se destacou brevemente contra o céu mais claro onde a floresta se abria. Era enorme, facilmente com 2,5 metros de altura, largo nos ombros e coberto com o que parecia ser pelo escuro. Movia-se com uma marcha distintamente bípede, não em 4 patas como um urso, mas ereto como um humano, mas com uma forma impossível de confundir com qualquer pessoa. Então, desapareceu de novo nas sombras e restou apenas o som de galhos quebrando enquanto se afastava. Passei aquela noite sem dormir, o rifle carregado e pronto, cada nervo em alerta. Mas nada mais aconteceu. A floresta permaneceu em silêncio, quase silêncio demais, como se todo ser vivo estivesse prendendo a respiração. Pela manhã, encontrei mais pegadas, estas mais perto da cabana do que antes. Um rastro chegava até a janela do meu quarto, as impressões profundas no chão macio, mostrando onde algo havia estado parado, olhando para dentro enquanto eu jazia sem dormir a poucos metros de distância. Julho trouxe o incidente que mudou tudo. Eu tinha saído em uma viagem de coleta, recolhendo amoras silvestres e plantas medicinais que cresciam em uma pradaria a cerca de 5 quilômetros de distância. Buck veio comigo como sempre, trotando alegremente enquanto eu enchia minha mochila com a colheita de verão. Estivemos fora a maior parte do dia, aproveitando o clima quente e a abundância da estação. Quando retornamos à clareira perto do anoitecer, soube imediatamente que algo estava errado.
Duke estava correndo livre, algo que ele nunca fazia. Sempre o trancava com segurança em seu estábulo antes de sair. A porta do estábulo estava escancarada, pendurada nas dobradiças de uma maneira que sugeria que havia sido arrancada à força em vez de simplesmente aberta. Dentro do estábulo, encontrei evidências de uma luta violenta. A palha estava espalhada por toda parte. As paredes do estábulo mostravam marcas onde Duke havia chutado em pânico e havia sangue. Não muito, mas o suficiente para fazer meu coração disparar. O cabresto de Duke pendia rasgado, a forte alça de couro rasgada como papel. Mas perturbador ainda eram as pegadas. As pegadas familiares de pés grandes e com garras estavam por todo o chão do estábulo, misturadas com os cascos de Duke, enquanto ele evidentemente lutava contra seus atacantes. Porque agora eu tinha certeza de que havia mais de um. As pegadas mostravam pelo menos 3 criaturas diferentes, talvez mais. Passei horas procurando por Duke, chamando seu nome e seguindo as pegadas que levavam para fora do estábulo e para dentro da floresta. Mas a luz se esvaiu rápido demais e eventualmente tive que admitir a derrota. Duke tinha ido embora, levado por criaturas que não deveriam existir. Naquela noite, Buck não se afastou do meu lado. O cachorro, normalmente confiante, estava claramente aterrorizado, tremendo contra minhas pernas enquanto eu me sentava na cabana com todas as janelas fechadas e o rifle no colo. Eu podia ouvir coisas se movendo lá fora, os sons familiares de passos pesados circulando a cabana. Ocasionalmente vinha uma batida, o som de algo batendo nos troncos da cabana com o que parecia um galho ou vara. Não forte o suficiente para machucar, mas forte o suficiente para me garantir que eles sabiam que estavam ali. Em algum momento perto da meia-noite, Buck começou a gemer. Não seu latido normal de alerta, mas um som baixo e persistente de puro medo. Seus olhos estavam fixos na porta e eu podia ver seu corpo tremendo incontrolavelmente. Movi-me para uma posição onde podia ver a porta e a janela, o rifle apontado para a entrada. Podia ouvi-los claramente agora, bem do lado de fora. Não apenas os passos, mas algo mais. Sons que poderiam ter sido comunicação, gorjeios profundos e grunhidos que quase pareciam ter padrões como linguagem. Ficamos assim até o amanhecer, Buck e eu, esperando algo acontecer. Mas as criaturas não atacaram. Simplesmente esperaram do lado de fora, me fazendo saber que estavam ali, que estavam vigiando, que podiam levar o que quisessem quando quisessem. Quando a luz do sol finalmente encheu a clareira, ousei me aventurar para fora. A área ao redor da cabana era uma bagunça de pegadas, dezenas delas, mostrando onde múltiplas criaturas grandes haviam passado a noite cercando minha casa. Algumas das pegadas mostravam detalhes que eu nunca tinha visto antes. A textura da pele nas solas dos pés, as articulações onde os dedos se dobravam, até mesmo o que poderiam ter sido linhas nas palmas. Estes não eram apenas pés grandes, eram pés funcionais e complexos que pertenciam a criaturas vivas e respirantes. Passei aquele dia fortificando a cabana o máximo que pude. Preguei tábuas sobre as janelas, reforcei a porta com vigas de madeira extras e instalei travas mais fortes em todos os acessos. Também preparei suprimentos de emergência, reunindo tudo o que eu poderia precisar se tivesse que sair rapidamente. Comida, água, munição, itens essenciais. Parte de mim sabia que eu já deveria ir embora, mas outra parte, a parte que viveu aqui por 5 anos e encontrou paz neste isolamento, não estava disposta a ser expulsa. Naquela noite, eles voltaram. Ouvi-os cedo, logo depois de escurecer. Os agora familiares passos pesados circulando a cabana, as batidas ocasionais contra as paredes. Mas naquela noite havia algo diferente em seu comportamento. Estavam se movendo de forma mais deliberada, mais coordenada. Através das frestas nas tábuas que eu havia pregado sobre as janelas, podia vê-los se movendo nas sombras.
Figuras altas e largas que bloqueavam as estrelas enquanto passavam em frente aos espaços abertos entre as árvores. Contei pelo menos 6 diferentes, possivelmente mais. O ataque começou por volta da meia-noite. Não foi a aproximação hesitante das noites anteriores, mas um assalto completo. Algo bateu na porta com tremenda força, abalando toda a estrutura. O impacto foi seguido por outro, depois outro, como se múltiplas criaturas estivessem se revezando, batendo nas paredes. Podia ouvi-los vocalizando enquanto atacavam, não grunhidos aleatórios, mas o que soava como coordenação real, chamando uns aos outros com padrões específicos de sons. O telhado começou a tremer. Eles estavam no topo da cabana, seus passos pesados sacudindo as vigas acima. Algo grande bateu no telhado de metal, criando um barulho que soava como trovão no espaço fechado. Buck estava em pânico total agora, correndo de um lado para o outro e uivando. Comecei a atirar através das paredes na direção dos sons. O estampido do rifle era ensurdecedor no espaço fechado, mas o plano funcionou. As batidas pararam imediatamente, substituídas por sons de retirada. Atirei de novo e de novo, trabalhando o ferrolho de ação tão rápido quanto minhas mãos trêmulas permitiam. Através do clarão do rifle, captei vislumbres de formas enormes se afastando do edifício. Em segundos, a área ao redor da cabana ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante de Buck e meu próprio coração acelerado. Passaram-se vários dias antes que eu ousasse fazer mais do que espreitar a cabeça brevemente para fora. As criaturas haviam recuado, mas os sinais de seu ataque estavam por toda parte. Sulcos profundos nas paredes de troncos da cabana, pegadas enormes pressionadas na terra ao redor de ambos os edifícios e manchas escuras que poderiam ter sido sangue onde meus tiros atingiram o alvo. Eu estava começando a entender. Estávamos sendo caçados por criaturas que possuíam inteligência, paciência e capacidades muito além de qualquer coisa que a natureza deveria conter. E naquela noite, eles vieram por nós. Naquela noite, eles chegaram. Eu estava deitado em minha cama, rifle cruzado sobre o peito e ouvidos se esforçando para detectar qualquer som incomum quando ouvi o primeiro passo. Não o estalo de um galho ou o sussurro de folhas que poderiam indicar vida selvagem normal, mas o som inconfundível de algo grande andando deliberadamente pelo clareira. Mais passos se seguiram, vindo de diferentes direções. Eles estavam cercando a cabana, movendo-se com uma coordenação que sugeria inteligência e planejamento. Contei pelo menos 6 conjuntos distintos de passos, provavelmente mais. Então veio o primeiro golpe. Não foi o toque hesitante de um caminhante perdido ou o arranhão de um animal investigando algo novo. Este foi um impacto deliberado e contundente contra a parede frontal da cabana, desferido com força suficiente para fazer toda a estrutura tremer. Foi seguido por outro golpe, depois outro, como se múltiplas criaturas estivessem testando a construção do edifício. Deslizei para fora da cama e me arrastei até a janela da frente, rifle pronto. Através de uma fresta nas tábuas que eu havia pregado sobre o vidro, podia ver formas se movendo à luz das estrelas. Figuras humanoides altas que empequeneciam qualquer coisa que deveria ter existido nessas montanhas. Uma estava parada perto da porta, facilmente com 2,5 metros de altura e coberta de pelo escuro. Enquanto eu observava, ela levantou um punho maciço e bateu contra a parede novamente. O som foi respondido por impactos semelhantes de outras direções. Agora, eles estavam ao redor de toda a cabana, e o edifício parecia cada vez mais frágil sob seu assalto. Podia ouvi-los chamando uns aos outros. Não os rugidos ou grunhidos que eu poderia esperar de animais, mas sons que eram quase conversacionais. Eles estavam se comunicando, coordenando seu ataque. Do estábulo veio um som que me gelou mais do que qualquer outra coisa. O relincho aterrorizado de Duke.
O cavalo estava em pânico total e eu podia ouvi-lo chutando contra as paredes de seu estábulo. O que quer que estivesse fora da cabana também estava ameaçando ele. Tomei uma decisão que provavelmente salvou nossas vidas. Em vez de ficar na cabana, esperando que as paredes aguentassem, agarrei meu rifle e uma caixa de munição e corri para a porta dos fundos. A distância até o estábulo era de apenas 27 metros, mas pareceu 1 quilômetro enquanto eu corria pelo terreno aberto. A porta do estábulo estava trancada com uma pesada barra de madeira e eu a coloquei no lugar bem quando algo grande bateu na parede externa. Através das frestas entre as tábuas, podia ver formas se movendo ao redor do edifício. Não apenas uma ou duas, mas muitas. Pareciam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Duke estava ficando louco de medo, empinando e chutando em seu estábulo até que pensei que ele poderia se machucar. Movi-me para o lado dele e tentei acalmá-lo com voz e toque, mas ele estava além da razão. Seus olhos mostravam branco ao redor e seus músculos tremiam de terror. O primeiro impacto contra a porta do estábulo quase me derrubou. O que bateu possuía uma força enorme e a pesada barra de madeira estalou ameaçadoramente sob a força. Um segundo impacto seguiu, depois um terceiro, cada um mais forte que o anterior. Entre os impactos, eu podia ouvi-los do lado de fora, movendo-se ao redor do edifício, testando diferentes áreas em busca de fraqueza. Os sons que faziam não se pareciam com nada que eu já tivesse ouvido. Uma mistura de grunhidos, cliques e o que poderiam ter sido palavras em algum idioma desconhecido. Posicionei-me com uma visão clara da porta e levantei meu rifle. Se eles conseguissem entrar, eu teria talvez 1 ou 2 tiros antes que me alcançassem. Contra criaturas desse tamanho e tão fortes, eu não tinha certeza se mesmo tiros diretos as parariam. Os ataques à porta se intensificaram, chegando em ritmo agora como se múltiplas criaturas estivessem se revezando. Cada impacto abalava todo o edifício e eu podia ver a barra de madeira começando a lascar. Não aguentaria muito mais. Foi então que comecei a atirar. Mirei nos pontos onde os sons eram mais fortes, esperando acertar algo vital através das paredes de madeira. O estampido do rifle era ensurdecedor no espaço fechado, e o pânico de Duke atingiu novas alturas a cada tiro. Mas o plano funcionou. Os impactos na porta pararam imediatamente, substituídos por sons de retirada. Atirei de novo e de novo, trabalhando o ferrolho de ação tão rápido quanto minhas mãos trêmulas permitiam. Através do clarão do rifle, captei vislumbres de formas enormes se afastando do edifício. Sua retirada, marcada por passos que faziam o chão tremer. Em segundos, a área ao redor do estábulo ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante de Duke e meu próprio coração acelerado. Esperei com o rifle pronto, esperando outro assalto, mas nenhum veio. O que quer que tivesse batido com aqueles tiros através das paredes, aparentemente havia convencido os outros de que o custo de continuar o ataque era muito alto. O amanhecer chegou lentamente e passei as primeiras horas da manhã ouvindo qualquer sinal de que as criaturas ainda estivessem por perto. Quando finalmente reuni coragem para abrir a porta do estábulo e olhar para fora, a clareira parecia vazia. Mas a evidência dos eventos da noite era inconfundível. Sulcos profundos nas paredes de madeira do estábulo, pegadas massivas pressionadas na terra ao redor de ambos os edifícios e manchas escuras que poderiam ter sido sangue onde meus tiros atingiram o alvo. Eu sabia que não podia ficar mais tempo. Quaisquer que fossem essas criaturas, elas haviam passado da observação para o assalto direto. O próximo ataque poderia vir durante o dia, quando eu não teria paredes atrás das quais me esconder. Tinha que tirar Duke e a mim das montanhas, antes que eles se reagrupassem e tentassem de novo. Levou 3 horas de trabalho paciente para convencer Duke a sair do estábulo. O cavalo ainda estava traumatizado pelos eventos da noite, mas sua confiança em mim finalmente superou seu terror.
Carreguei apenas os suprimentos mais essenciais: comida, água, munição e as fotografias e moldes de gesso que documentavam meus encontros com as criaturas. A viagem montanha abaixo foram os 65 quilômetros mais longos da minha vida. Cada sombra poderia ter escondido uma figura observando. Cada som de vento através das árvores poderia ter sido passos. Mas chegamos à cidade sem incidentes. E nunca olhei para trás. Vendi a cabana para o primeiro comprador que a aceitou, sem vê-la, por menos da metade do que havia pago. Nunca contei a eles sobre as criaturas que me expulsaram. Qual teria sido o ponto? Eles teriam pensado que eu estava louco. E talvez eu estivesse. 5 anos de isolamento podem fazer coisas estranhas à mente de um homem. Mas a evidência era real. As fotografias, os moldes de gesso, as marcas de garras no colar de Buck, tudo estava em uma caixa no meu novo apartamento na cidade. Prova de que algo impossível havia compartilhado aquelas montanhas comigo por meses antes de finalmente decidir que eu havia ultrapassado minha bem-vinda. Às vezes, tarde da noite, quando o vento sacode minhas janelas, penso naquelas criaturas que ainda vivem no bosque profundo. Fico me perguntando se elas voltaram para a cabana, a reivindicaram como sua. Fico me perguntando se elas se lembram do estranho humano que viveu entre elas por 5 anos antes que o medo finalmente o levasse de volta para a civilização. Acima de tudo, me pergunto se Buck ainda está por aí em algum lugar, correndo com uma matilha que não é totalmente lobo, não totalmente humana, mas algo completamente mais misterioso do que qualquer um dos dois. As montanhas guardam bem seus segredos, mas às vezes esses segredos contra-atacam quando são perturbados. Aprendi essa lição da maneira mais difícil e nunca esquecerei o som daqueles passos enormes cercando minha casa na escuridão, ou a inteligência por trás do ataque coordenado que finalmente me expulsou. Há coisas vivendo em nossos bosques mais profundos que a ciência não reconhece e os mapas não mostram. Eu sei porque vivi entre elas por 5 anos e sobrevivi para contar a história. Se alguém acredita, é outra questão completamente. Mas o noroeste do Pacífico não é o único lugar que abriga essas criaturas. A evidência continua se acumulando. Olhe a prova fotográfica que surgiu deste próximo encontro na natureza.